Vamos lá, pessoal. O próximo filósofo que nós vamos trabalhar é um filósofo da cidade de Samos, na Grécia ainda, alguns anos depois de Aristóteles, chamado Epicuro. Epicuro pode ser entendido como um revolucionário. Enquanto Aristóteles e Platão trabalhavam em escolas, ou seja, dentro das instituições, dentro das cidades, Epicuro escolheu um jardim para ser a sua escola. Ali ele caminhava com as pessoas, estava no meio da natureza, e dentro desse meio da natureza, Epicuro entendia o mundo dentro do mundo real. Nesse ponto ele seguia a ideia do Aristóteles. Ele fugia um pouquinho da metafísica, das coisas fora do mundo, para ser uma coisa real. Ele também escolheu um estilo de vida muito diferente, onde ele morava num barril. Ele era um dos estoicos. Estoa, em grego, significa pórtico, porta. Então ele ficava às vezes da beirada da porta da cidade, e ali perto da cidade tinha um jardim, e onde ele ensinava a sua filosofia. Mas o que o Epicuro tem a ver com a felicidade? Primeiro ele coloca o seguinte: a felicidade está ao alcance do ser humano. Só depende do homem. Não depende de mais nada. Ou seja, é uma escolha que a gente faz. Ou seja, nessa busca da felicidade que todos nós fazemos, Epicuro entendia o seguinte: por que você busca a felicidade? A felicidade geralmente é alegria. Ou para você é tristeza também. É uma impossibilidade. Então a felicidade é uma busca da alegria, das coisas boas, dos prazeres. Prazer em grego é hedon. Por isso que a gente usa a palavra hedonismo, mas não no entendimento que a gente tem hoje do hedonismo. O hedonismo de Epicuro é um hedonismo bem diferente. A gente pode dizer como um hedonismo do menor prazer. Mas como assim do menor prazer? Ele dizia o seguinte: você tem 3 tipos de prazer. O primeiro, os prazeres naturais e necessários. Os prazeres naturais e não necessários. E os prazeres não naturais e não necessários. O que seria o prazer natural e necessário? Necessário, entenda-se como aquilo que, se você não fizer, você morre. Então você já vai pensar: alimentar-se, beber, dormir. São 3 prazeres naturais e necessários. Sem eles você morre, inclusive dormir. O outro prazer que ele diz é o natural e não necessário. O que é? O sexo, por exemplo. O fato de você não fazer ou não ter não indica que você vai morrer. E os prazeres não naturais e não necessários. Isso aí são as construções humanas. Por exemplo, é o carro do ano que você quer ter. É o emprego que ganha muito e trabalha pouco. São prazeres não naturais e não necessários. Mas a busca do hedonismo de Epicuro é uma busca de ter felicidade a maior parte do tempo. Então, nessas 3 situações, qual seria aquele que te traz mais felicidade? Epicuro resolve isso com muita facilidade e com muita presteza. Seguinte, é uma habilidade do humano. É aquele que eu faço mais vezes. É aquele que eu tenho condições de viver isso mais vezes durante o dia. Então vamos pensar: os prazeres naturais e necessários são aqueles que você precisa de fazer e que possa viver a maior parte do tempo. Se você repetir isso muitas vezes, você vai ser mais feliz. É muito simples o pensamento dele. Mas temos que tomar cuidado. Então, por exemplo, comer. Ótimo. Então, se eu tenho uma condição de vida boa, eu posso comer carne todos os dias? Que bom. Que ótimo. Então, vou ser mais feliz. O problema é que no dia que não tiver carne,
acabou minha felicidade. Então tem que ser das pequenas coisas. Exemplo, você gostar do mínimo daquilo que você tem. Exemplo, um pão. Um pedaço de pão. Lembre-se que é um pedaço de pão. Se precisar da manteiga e você não tiver manteiga, o prazer acabou. Então é o prazer mínimo mais vezes. Essa é a ideia do Epicuro. Ou seja, quanto mais simples for sua vida, com mais valor você der às coisas simples e necessárias da vida, mais feliz você será. Ah, mas é só essa, Marcelo? Não, não é só essa. Tem a situação, aí os prazeres não naturais e não necessários. Ótimo, se você puder ir fazer isso de vez em quando, que bom. Né? Mas que você não fique escravo disso, senão sua felicidade acaba. E os prazeres não naturais e necessários? Olha, muito raramente. É quando você pode aproveitar aquele momento para viver aquela felicidade momentânea, mas sabendo que o valor principal da sua felicidade está nos prazeres naturais e necessários. Olha só a mudança de ideia. Enquanto o Aristóteles colocava a sua ética, a sua busca da felicidade na justa medida, você encontrar o seu lugar e viver a eudaimonia, ou seja, só se você encontrar o seu lugar que você vai ser feliz, o Epicuro muda isso. O Epicuro muda para escolha. Você pode escolher aquilo que você está feliz. Então hoje você pode escolher o que está feliz. Nós estamos vivendo uma pandemia aí, todo mundo preso dentro de casa. Ótimo. Se você der valor às pequenas coisas que você está em casa, você vai passar esse período de quarentena com tranquilidade, com paz e até felicidade. Que tipo de felicidade? Olha, conviver com as pessoas que você ama dentro da sua casa. Conhecê-las melhor, conhecer as suas dificuldades, perceber as suas riquezas, conversar. Olha só. Agora, se você para isso precisar da TV a cabo mais cara que tem e você não tem dinheiro porque você não está podendo trabalhar, a felicidade sua acabou. Se você ficar sonhando em coisas que você não tem, que não são necessárias e não naturais, realmente essa quarentena vai ser muito difícil. Se você não respeitar o outro como ele também te respeita, também vai ser muito difícil. Entenderam a situação do Epicuro? Epicuro te dá uma chave muito clara da sua escolha. Então, terminamos Epicuro, uma ética voltada para você, onde a sua escolha é importante, e escolher onde está a sua felicidade hoje. Nos prazeres naturais e necessários? Nos prazeres naturais e não necessários? Ou nos prazeres não naturais e não necessários? A pergunta maior do Epicuro é: onde está o seu sonho? Esse é o seu exercício. Qual é o seu sonho? Em qual deles ele está? Onde está a sua felicidade? Ok? A gente se vê mais tarde.